Anteriormente, após ser picado por uma aranha geneticamente modificada, o aluno de ensino médio Peter Parker adquire incríveis poderes, super força, agilidade sobre-humana, um sexto sentido que o alerta do perigo e a espetacular habilidade de grudar nas paredes. Após um criminoso assassinar seu amado tio Ben, o jovem resolve usar seus dons para proteger aqueles que precisam de ajuda, aprendendo assim uma grande lição. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Assim ele se torna o Ultimate Homem-Aranha. Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu trago para vocês a review de mais um arco de Ultimate Homem-Aranha. Hoje a gente está aqui para falar sobre a Guerra dos Simbiontes, arco esse que é um dos últimos do volume 1 de Ultimate Homem-Aranha. Então se eu fosse você, eu não perdi essa review. Eu já deixava o like, já me inscrevia no canal se eu ainda não fosse inscrito, compartilhava com os meus amigos também, porque essa está do balacobaco. Esse arco, ele é uma adaptação da história do jogo de PS2 de Ultimate Homem-Aranha. No jogo de PS2, a gente tem uma linha do tempo alternativa, em que o Venom não morreu naquela luta lá no sexto volume de Ultimate Homem-Aranha, e também a gente encontra a introdução do Besouro, a gente tem uma luta do Homem-Aranha com o Duende Verde, tem a presença do Electro, tem toda uma lore que foi desenvolvida pro Venom dentro do jogo, que nunca aconteceu no quadrinho. Então deram um jeito de inserir essa história no cânone do Ultimate Homem-Aranha, através desse arco. Bom, eu não gosto do arco, tá? Não é falando mal da história, mas a estrutura em si, ela me incomoda. Porque até então a gente estava vendo nas reviews uma linha do tempo cronológica. Cada edição termina como um gancho para a próxima. Então a gente vai vendo uma progressão natural dos eventos, o que não acontece nesse arco. Cada edição tem o seu próprio momento, tem a sua própria época para acontecer. A primeira edição, ela é uma recapitulação geral que pega momentos que ocorreram meses atrás. A segunda edição já se passa algumas semanas antes. E tipo assim, ao mesmo tempo que é meio quebrado e não tão maneiro de acompanhar, ajuda a explicar por que, teoricamente, o tempo de atuação do Peter como Homem-Aranha é tão curto. Isso se deve ao fato de que a maioria das histórias ou aconteceram no mesmo dia ou aconteceram de intervalos de dias de um dia para o outro, enquanto outras histórias estavam acontecendo paralelamente. O que é um recurso narrativo bem complicado de se usar, mas que, se algum dia eu for louco o suficiente de tentar entender a cronologia do Ultimate Homem-Aranha, eu vou conseguir provar. Mas enfim, continuando. A história começa com o nosso querido Ed Brock contando para pessoas que passam no banco da praça sobre como a vida dele mudou radicalmente. Ele fala quem ele é, de onde ele veio, fala que se não fosse o Homem-Aranha a vida dele ainda seria normal. Ele conta sobre a luta épica que ele teve com o Homem-Aranha e fala que, de uma forma que ele não entende, ele retornou. Se isso te lembra o Palpatine no episódio 9 de Star Wars, é porque parece pra caramba. Ele fala também que ele vem acompanhando o Homem-Aranha nos últimos meses, porque ele sente uma necessidade de estar próximo do Peter, mas não é uma necessidade dele, e sim do simbionte. Então a gente vê que, naquela luta do Homem-Aranha contra o Rhino, que aconteceu vários arcos atrás, ele estava assistindo a luta. Ele viu a luta. A gente vê a luta novamente, só que do ponto de vista do Ed Brock. E a gente também vê que, durante todo esse tempo que ele estava sumido, ele estava sendo perseguido pela Silver Sable. Tanto é que nessa mesma edição tem um pequeno bloco ali, onde ele fala sobre o último encontro dele com o Homem-Aranha, que foi há algumas semanas atrás. E nesse encontro dele com o Peter, eles estão lutando dentro de um museu, porque o Peter estava numa excursão da escola, quando do nada chega a galera da Silver Sable pra acabar com o Venom, e aí fica o Peter ali jogado, sem entender nada. Aí tu pensa, pô, a história vai continuar desse ponto, certo? Errado. Porque a edição acaba com o Ed Brock devorando um cara, né, ali no banco de praça, dá a entender que todas as pessoas com quem ele conversou, ele mandou pra dentro.
Só que a próxima edição ela já continua de um outro ponto. A gente tá vendo agora a visão do Peter sobre a luta do Rhino, falando que no meio da luta ele sentiu uma baita de uma dor de cabeça por causa da presença do Venom, só que ele não sabe disso ainda. E daí ele segue a vida dele até que do nada, pá, o besouro. Completamente jogado, completamente do nada, o besouro aparece. E aí vai lá o Peter tentar descobrir o que o besouro tá fazendo, tentar entender pra onde que ele tá indo. O besouro ataca ele no meio da rua, tem perseguição, tiroteio, aquela parada toda que faz os quadrinhos do Ultimate Homem-Aranha serem dinâmicos e fluidos de ler. E quando ele vê, o besouro entra no prédio da Roxxon porque ele quer uma amostra do simbionte. Só que o Peter não sabe disso ainda. Mas ele vai lá, né, tenta impedir o besouro foge. Quando ele vai pro Clarim tentar investigar o que tá acontecendo, do nada alguém liga pra ele e fala: "Ô, vai lá pro telhado rapidão." Nicholas J. Fury aparece para falar para Peter Parker: "Olha, é o seguinte, aquele cara que tu viu ontem, fica longe dele porque ele trabalha para a Lativéria. Isso pode desenvolver um conflito internacional, então fique longe dessa história." Aí tu pensa, pô, beleza, mas o que diabo isso tem a ver com Venom? Exatamente. Aí que a história volta pro ponto do museu. Entendeu? Tá vendo como é bagunçado? Não tem uma linha do tempo... Não é linear. Não é linear. Cada evento dentro desse arco tem o seu próprio momento no tempo que depois vai ser puxado pra explicar o que tá rolando no presente. Só que não é de uma forma bem estruturada, não é de uma forma bacana. Eu acredito, particularmente, que isso se deve ao fato de que o Brian Michael Bendis estava trabalhando nos Vingadores nessa época. Isso explicaria por que o arco é tão desleixado, porque ele estava trampando em outras coisas ao mesmo tempo. Eu acho que essa é a única explicação plausível. Aí beleza, né? Beleza. Aconteceu a parada lá do besouro, voltou pro momento ali em que a galera da Sable leva o Venom, e tu pensa, pô, beleza, o que vai vir a seguir? O Peter vai se recuperar? Vai perseguir a Van? Não. A gente corta a edição pra dentro do prédio da Trask pra gente ver o Ed Brock em cativeiro, um monte de velho engravatado falando pra ele sobre como ele é um produto, sobre como o Venom, na verdade, é produto da Trask, ele tem que ser tirado de dentro do Ed Brock pra eles poderem produzir e vender. E aí tu pensa, pô, beleza, né? Mas como é que o Homem-Aranha entra nessa história? Aí é que volta a história pro ponto em que o Peter tá jogado no chão, na frente do museu, a polícia tenta prender ele consegue escapar, e daí ele vai ver o sangue dele. Porque ele sente que tem alguma coisa errada com ele, pá. No que ele tá vendo o sangue dele, ele vê uns grãozinho preto ali, basicamente o Venom infectou o sangue dele, e ele precisa descobrir o que fazer. Corta de novo pra dentro da Trask. Beleza, aí já começa a adquirir uma linearidadezinha. Porque o Venom tá ali preso, pronto pra ter o simbionte tirado de dentro do Ed Brock, quando do nada, no meio do experimento, o besouro invade e quebra tudo pra tentar levar um pedaço do simbionte. O Venom se solta e foge pro meio da rua. No que ele foge pro meio da rua é que começa de verdade o que poderia ter sido o ponto alto do arco se não fosse um pequeno problema narrativo que eu já conto. Ele vai pro meio da rua, o besouro começa a perseguir, do nada chega o Homem-Aranha, porradaria generalizada entre os três, o simbionte passa pro Peter. Ele, na verdade, queria voltar pro Peter o tempo todo. Então ele se junta com o Peter e o Peter, ah, meu Deus, e agora? Ele começa a bater em todo mundo, tenta matar o besouro, tenta matar a Silver Sable, ameaça pessoas na rua. Quando chegam os Supremos, tu pensa, pô, beleza, o pau vai torar. O pau vai torar. Chegaram os Supremos, vai ter luta, porradaria. Beleza, até tem por certo ponto. Né, o Peter luta ali contra o Capitão América, ainda possuído pelo simbionte. Ele luta contra o Capitão América, luta contra o Thor, contra o Homem de Ferro, contra o Fury, contra todo mundo. Quando o Nick Fury percebe, pelo que o Ed Brock fala, que quem tá dentro do simbionte é o Homem-Aranha. Aí ele fala pros Supremos, ô rapaziada, peraí, bora com calma, porque o garoto tá lá dentro. Vamos tirar o Homem-Aranha de dentro do simbionte, porque senão ele pode se ferir e tal, e o garoto é especial, né, tal. O Fury gosta do Peter, do jeito dele, mas ele gosta do Peter. Lembrando, né, acabei de lembrar aqui um pequeno detalhe, que esse ponto na história ainda são 2 semanas antes do presente, tá? Só lembrando.
O Nick Fury, no presente momento, ele continua desaparecido e a Carol Danvers ainda é a líder da S.H.I.E.L.D. Tá? Essa história, como eu falei, ela se passa num momento temporal meio zoado. Ela é no passado, ok? Continuando. Isso é antes da saga do clone, inclusive, tá? De alguma forma, né, os Supremos derrotam o Venom e quando corta a história, o Peter já tá acordado na casa dele, depois da luta. A gente nem sabe como é que a luta termina, simplesmente o Peter acorda. Ué, tô em casa, de pijaminha. A Tia May brigando com ele porque é sábado de manhã e ele tá lá vadiando, não tá arrumando a casa, não tá limpando as coisas e tal. Porque, como eu falei, ainda é antes da saga do clone, a Tia May nem sabe que o Peter é Homem-Aranha ainda. E aí, o Peter acorda, tem lá um e-mail do Fury. Olha, quando eu estiver melhor, passa aqui no Triskelion, a gente tem que conversar. E aí ele vai lá e explica pro Peter, olha, é o seguinte, o simbionte vai ficar detido, a gente conseguiu retirar ele com segurança, vamos analisar e etc, etc. E é o seguinte, o teu pai causou a próxima guerra mundial. Essa frase vai ter algum impacto. A história está construindo para algum evento importante, não é mesmo? Errado. Errado, a edição acaba aí. E é isso, a próxima edição já é outra parada. Nas duas últimas edições do arco, a gente tem um acontecimento interessante. Lembra da Gwen Stacy simbionte? Lá da saga do clone, tal, que tá detida lá na S.H.I.E.L.D., ela até apareceu lá no arco do Duende. Ela foge do Triskelion e pá. Então, nessa edição a gente tem um ponto de vista dela sobre isso. A S.H.I.E.L.D. interroga ela não sabe o que ela sabe uma coisa. Tem alguma coisa errada com ela, mas ela é uma adolescente normal. Porque o Carnificina absorveu ela 100%, então todas as memórias dela são do simbionte. Então o simbionte se identifica como Gwen Stacy. Então pra ele é só uma adolescente que tá ali presa na S.H.I.E.L.D. e sabe Deus por quê. Só que aí beleza, acontece o ataque ali do Norman Osborn, né, explode tudo, uma galera foge, a Gwen Stacy foge e vai pro continente. Só que no que ela vai pro continente, a gente não sabe o que acontece com ela por 2 semanas. Que é durante o arco ali do Duende Verde. Aí sim, finalmente a história corta pro presente. Tá ali o Peter e a Mary Jane na escola, né, dando uns amassos, quando do nada chega o Ed Brock. O Ed Brock, que ninguém sabe como fugiu daquela cena ali onde tava o Peter Venom possuído lutando contra os Supremos, ele chega pro Peter e fala o seguinte, tu vai me ajudar a recuperar o simbionte. Senão eu começo a gritar aqui na frente da escola pra todo mundo que tu é o Homem-Aranha. O que, convenhamos, é uma ameaça meio merda, mas ao mesmo tempo ela é válida porque as pessoas são burras e vão acreditar num idiota aleatório. O Peter fica tentando entender o que ele pode fazer e tal, aí ele entra numa neura, ele sai andando pela cidade. E aqui acontece uma parada que eu particularmente me incomodo. A arte fica preguiçosa pra cacete. Por quê? É uma única arte durante a página toda, só com vários pontinhos de Homem-Aranha desenhados, sabe? Não, é o mesmo quadro dando uma sensação de movimento. Corta pra próxima página, é a mesma coisa de novo. Vem ele balançando, passando pelo prédio dos Supremos, depois andando de novo. E depois corta pra ele no clarim. E é tipo 6 quadros que não tem nada, é a mesma arte. O cara se deu o trabalho de desenhar o quadro inteiro. Por que ele não desenhou mais quadros? Eu posso estar sendo burro na minha crítica? Posso. Mas eu não gostei. Ok? Eu achei sem graça. O Peter, ele tá pensando na vida dele, né? Em como que ele vai fazer o que o Ed Brock tá pedindo. Porra, que tipo de pedido é esse? O cara do nada vira pra ele. Então, eu preciso que você me arranje aquele simbionte lá que nossos pais fizeram, que senão eu vou explanar a tua identidade. A história vai construindo. Poxa, eu preciso ajudar o Ed Brock, senão a minha vida acabou. Não, vai ficar complicado, vai ficar difícil. Eu me sinto culpado pelo que aconteceu com o Ed. E agora? E se isso virar um eu contra ele? Meu Deus, Gwen Stacy? Aí, finalmente, nós chegamos na parte final do arco. O Ed Brock ainda tá sentado no banquinho de praça, porque eu não sei se vocês lembram, eu disse lá no começo, o banquinho de praça já é o final da história, depois de tudo que aconteceu, e tá lá o Ed tentando recapitular tudo que rolou. A gente vê que o Peter, ele tenta ajudar a simbionte Stacy, né, ele... Pô, mas peraí, eu te vi morrer. Ela mas eu não sei o que aconteceu e tal, pá, eventos, histórias, acontecimentos ali que
aconteceram nos outros arcos, mas basicamente o simbionte sente que é a Gwen Stacy, mas como se fosse a Gwen que tá sentindo que algo tá errado, entendeu? E aí, ok, né? O Peter, tá, beleza, não se preocupa, a gente vai te ajudar, a gente vai dar um jeito. Nisso, o Ed Brock aparece na porta da casa dele. O Ed Brock, né, a senhora é a May Parker, né? Então, eu tô procurando o Peter, né, porque eu sou amigo dele e tal. Só que o Peter já tinha deixado a Tia May alerta, porque a Tia May recebeu o Ed Brock da forma mais legal possível, sabe? A Tia May do Ultimate, ela é uma velha meio maluca mesmo, mas ela ainda tá dentro do padrão da Tia May do 616. Eu sei que o Ed aparece na porta da casa do Peter, né, pra tentar cobrar um favor dele, e aí acaba que desencadeia uma mega briga entre os dois. O Peter joga ele lá naquelas fábricas que tem ali no Queens e tal, e aí acaba que o arco, ele evolui finalmente pra tal guerra dos simbiontes, porque no que o Peter tá ali lutando contra o Venom, chega a simbionte Stacy pra lutar também, começa a sair na porrada com o Venom e os dois começam a se juntar e virar um mega monstro gigante. O Peter até tenta impedir, só que ele não consegue. E nisso, acontece o improvável. Basicamente, a senhorita Stacy é cuspida de dentro do simbionte. Tudo que tinha de carnificina nela ficou pra trás. Agora é só a Gwen Stacy e o carnificina tá dentro do Venom. O Peter tenta entender o que tá rolando, tal, a SHIELD chega, vira uma zona aquilo ali, mas o simbionte, não, beleza, eu não quero mais brigar. Eu estou completo. Adeus. E ele vai embora. Tudo dentro deste arco foi para juntar o Venom com o Carnificina e depois acabar a história. É sem propósito, velho. É sem propósito. Sabe? Não tem um ponto A um ponto B bem esclarecido. É só coisas vão acontecendo, eventos acontecem, rolam coisas que vão acontecendo até que acontece. Sabe? Né. Depois de tudo que aconteceu, a Gwen Stacy, ela é levada pela SHIELD pra fazer alguns testes, né? O Tony Stark promete que vai ajudar ali o Peter a fazer algumas análises e pá. E chegam à conclusão. A Gwen Stacy é 100% original. Não tem mais nenhum traço de simbionte dentro dela. Ela é uma adolescente perfeitamente normal. A Carol Danvers ainda tenta protestar, não, mas porque ela passou por muita coisa, porque o simbionte estava dentro dela, não sei o quê. Mas o Tony Stark lembra de um detalhe importante. Este moleque, este pequeno pirralho bem aqui, cuidou de toda essa situação desde o começo. Se tem alguém mais qualificado que ele para cuidar da senhorita Stacy, eu desconheço. Então, basicamente, o Stark dá um aval para que o Peter leve a Gwen para casa. E aí tu pensa, pô, beleza, acabou o arco? Ainda não. Voltando pro banquinho de praça lá do Ed Brock, lá no começo da história, dessa edição, tem um carinha que aparece, senta ali com um bonezinho e tal, um tiozinho senta ali do lado dele e começa a conversar. E aí desenrola a história. No final, a gente descobre que esse tiozinho, na real, era o Besouro. O Besouro tá ali falando com o Ed Brock e o Ed Brock vai devorar ele. Só que no final ele consegue absorver o Ed Brock, botar dentro do tanquezinho ali do traje dele e voa falando que vai levar ele pra Latvéria, seguindo as ordens do senhor, do mestre dele, que é o Dr. Destino. Isso é um puta de um cliffhanger. Só que, como o universo Ultimate é uma bagunça, isso nunca foi levado pra lugar nenhum. Essa história não tem continuação. Não tem continuação. Ninguém sabe pra onde o Besouro foi. Isso nunca teve uma explicação, sabe? Tipo assim, o Besouro pegou o simbionte, beleza? O plano inteiro do Besouro durante o arco inteiro era pegar o simbionte para o Dr. Destino. No final ele consegue pegar o simbionte? Consegue! Mas e aí, o que vai acontecer depois? Foda-se, tu nunca vai saber, porque sabe o que vem depois? Ultimatum! E aí adivinha o que acontece em Ultimatum? Pequeno spoiler pra você que não conhece. O Dr. Destino morre! Você acompanhou por 5 edições toda a saga do retorno do Venom. Você viu o Ed Brock todo miserável, todo ferrado, dormindo no chão, dormindo no beco, dormindo na rua.
procurando o Peter Parker a tudo quanto é custo, enquanto estava sendo perseguido pela Silver Sable, enquanto estava sendo perseguido pela Trask, enquanto estava sendo perseguido pelo Besouro, o Peter luta contra o Besouro, depois vem a S.H.I.E.L.D. e fala, olha, tu não vai se meter nisso porque isso daí é questão governamental, pra depois aparecer o Peter contra o Besouro, contra o Venom, depois se junta todo mundo, o Peter vira possuído pelo Venom, depois vem os Supremos, luta contra o Peter, depois o Peter dorme, quando o Peter acorda ele tá em outro lugar, quando ele vê... Era pra tudo estar resolvido, mas na verdade o clone da Gwen Stacy volta, depois o Ed Brock ameaça ele, depois ele descobre que na verdade o Ed Brock ainda tá com o simbionte, depois a Gwen Stacy depois se junta com o simbionte, depois junta o simbionte no simbionte, depois o simbionte vira um mega simbionte, a Gwen Stacy fica normal, o Peter leva ela pra casa e no final ele é levado pelo Besouro. Toda essa construção, toda essa história, todo esse trabalho pra nada. Bom, estamos chegando perto do final de Ultimate Homem-Aranha. Se você acompanhou toda essa jornada até aqui, você veio acompanhando comigo também as mudanças, as transformações pelas quais o título passou, e eu garanto que a próxima review vai valer a pena, porque nela nós teremos review Ultimate Homem-Aranha, como também a review de Ultimatum, que é possivelmente o pior arco de todo o universo Ultimate. Não tem como não ser maravilhoso, cara. Não tem. Eu tô ansioso, de verdade, pra essa review. Então eu espero que você, se você também estiver torcendo por essa review, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação, me segue nas redes sociais que eu tô sempre postando lá. Olha, vídeo novo no Instagram, no Stories do Instagram, vídeo novo lá no Twitter também. Me segue nesses lugares. Assina o Seja Membro se você quiser receber essas reviews antecipadamente, pelo menos questão de alguns dias, algumas semanas. Veja aí os planos de assinatura que te chamarem mais atenção. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa review, e é isso, vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima e tchau!